Oi, pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma live na nossa quinta-feira e vamos estar estudando, aprendendo a palavra de Deus. Mas vamos primeiro ter um tempo de oração, nos colocar na presença do Senhor em oração. Pai, muito obrigado, meu Senhor, porque podemos aprender a Tua palavra, porque temos liberdade de proclamar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui por tão grande salvação. Senhor, ministra essa tarde ao nosso coração, que possamos aprender, buscar a Tua presença e sermos abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar essa tarde, que vamos estar estudando uma palavra muito especial, que talvez você já conheça, já tenha ouvido pregação, que é sobre Dorcas, né? Muitos grupos de mulheres, grupos de oração na igreja têm o nome de Dorcas. Hoje nós vamos aprender sobre isso. Mas antes eu queria te convidar para estar até o fim da live, porque nós vamos estar orando por ti, como nós temos orado toda quinta-feira. Toda quinta-feira nós temos um tempo de oração. Você que tem um propósito de oração, como eu sempre disse, faça um propósito com Deus. Senhor, eu vou estar tantas quintas-feiras orando por esse problema, por essa situação. Às vezes nós fazemos campanha na igreja, 7 semanas sobre tal coisa, fazemos campanha às vezes na terça, no domingo, né? Normalmente é durante 7 semanas, né? Mas você também pode fazer o teu propósito pessoal com Deus e dizer: Senhor, eu vou estar orando tantas quintas-feiras na live, eu vou estar ali e eu vou estar em oração por esse propósito. Porque muitas vezes nós temos propósitos, situações difíceis, coisas que nós queremos clamar ao Senhor. E Deus ouve e Deus responde o teu propósito de oração. Então, seja perseverante em orar e esteja conosco nas quintas-feiras com o teu propósito de oração para colocar na presença de Deus. Tem pessoas, às vezes, que não podem ir no culto na terça-noite, então faça o propósito na quinta-feira, na nossa live da tarde. Então, que Deus te abençoe e possamos, então, agora estar aprendendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Vamos ler, então, nós hoje vamos estudar sobre Dorcas, a discípula. Então, nós vamos ler em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36, diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva.
Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Essa é a palavra de Deus, e sobre esse relato do livro de Atos que nós vamos estudar, nós vamos aprender, nós vamos meditar. E essa é uma história de uma mulher que morre e toda a igreja se move em função dessa morte. E chamam o apóstolo Pedro, né, que estava numa cidade perto ali, na cidade de Lida, que era perto. Então, toda a igreja se move em função de uma mulher que morre. Resumindo, essa é a história. Uma mulher morre, a igreja se move e chama o apóstolo Pedro, né? A igreja se movimenta em função dessa morte. E nós primeiro devemos pensar e parar para meditar nessa palavra. Vamos pensar quem era essa mulher, o que nós podemos, daquilo que a Bíblia diz, né, entender sobre essa mulher, sobre a vida dessa mulher chamada Dorcas, né, que o nome dela quer dizer gazela graciosa, né, todo nome tem um significado, e o significado de Dorcas também. Então, nós vamos ver, né, quem que ela era, o que a Bíblia diz sobre essa mulher. E é impressionante que ele começa, o relato na Bíblia começa dizendo que uma discípula, e é a primeira vez e é a única vez no livro de Atos, nos evangelhos, que é chamado, uma mulher é chamado de discípula, né? Então, é muito claro, uma discípula. Ela era uma discípula e esse nome é usado para essa mulher. E o que nós podemos também ver sobre ela, né? Tem uma das coisas, primeiro, que ela é chamada de discípula, e depois que ela fazia boas obras, que ela era, lá no versículo 1, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, é colocado claramente, ela era uma discípula, primeira vez que uma mulher aqui no Novo Testamento é chamado especificamente de discípula, e que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, se pressupõe que era uma mulher que tinha condições financeiras, porque ela fazia roupas, ela era, na verdade, uma costureira, né? Porque ela costurava, mas além disso, era uma mulher que ela dava esmolas. Que isso é? Ela distribuía dinheiro, ela dava dinheiro para as pessoas que precisavam, né? Então, era uma mulher de condições. E nós também vemos nessa questão de ajudar as pessoas, de mulher, de estarem ajudando e fazendo esmolas e ajudando financeiramente na igreja. Nós vemos isso aqui já com Jesus em Lucas 8, né, que também enumera mulheres, diz o nome de mulheres que prestavam assistências com seus bens, com dinheiro, os seus bens, isso quer dizer com dinheiro, no ministério de Jesus. É lá em Lucas 8 que nós vamos ver, ó, que também, ó, o 8, versículo 3 fala: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe
lhe prestavam assistência com seus bens. Lá no Evangelho de Lucas, então você vai ver que ele fala dos 12 que iam junto com Jesus e fala também das mulheres que estavam junto com Jesus e prestavam assistência com seus bens. Então, muitas vezes, na Bíblia, nós vemos falar de mulheres que faziam coisas, mulheres de boas condições financeiras, mas que trabalhavam e ajudavam as pessoas e davam assistência na igreja. Então, o Evangelho mostra muito claro isso. Então, Dorcas, nós vemos que ela era uma discípula e ela era notável por suas obras. É isso que nós vemos sobre ela. E a situação que ela, em função daquilo que ela fazia, toda uma igreja se moveu e sentiu quando ela morreu, por causa da morte dessa mulher. Então, quando nós vemos esse fato aqui descrito no livro de Atos, né? Tudo aquilo que está na palavra de Deus é para nosso aprendizado, para que possamos crescer na fé, para que possamos ler e meditar, e o que nós podemos aprender, porque a palavra de Deus é útil para o ensino, diz lá em Timóteo que a palavra de Deus ela é útil para o ensino. Então, o que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida com relação a esse ensino? Qual é a primeira coisa que nós vemos aqui que nós podemos aprender? Que essa mulher era chamada de discípula. Só que nós devemos fazer uma pergunta a nós mesmos. Nós somos discípulos? Os outros podem nos chamar de discípulos? Porque a ordem de Jesus, quando nós vemos lá em Mateus, é: ide e fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Essa mulher, ela foi ensinada na palavra, ela foi feita discípula. E nós devemos perguntar: as pessoas podem me chamar de discípulo de Jesus? Será que eu sou um discípulo? Eu conheço a palavra, eu sou ensinado na palavra, eu leio a palavra. Então nós vemos aqui uma mulher que era chamada de discípulo. O nome dela, mas especificamente o que era dito dela, que ela era uma discípula. E é essa pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Eu sou um discípulo de Jesus? Eu sou uma discípula de Jesus? Eu procuro aprender todas as coisas que Jesus ensinou? Porque um discípulo, ele deve aprender todas as coisas que Jesus ensinou. Um discípulo não anda por conta, por aquilo que ele acha na cabeça dele. Um discípulo é aquele que procura aprender todas as coisas que Jesus ensinou. E aonde você vai aprender todas as coisas que Jesus ensinou? Lendo a Bíblia, não tem outro lugar. É lendo a palavra de Deus. Muitas pessoas querem ser discípulos e pensam que aprendem sem ler a Bíblia. Escutam tal pastor, escutam tal coisa, escutam tal situação, mas não leem a Bíblia. O verdadeiro discípulo, ele lê a palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus e ele guarda os mandamentos de Deus, aquilo que está na palavra de Deus. Esse é um verdadeiro discípulo. Dorcas era uma discípula. Então, nós devemos nos perguntar:
eu leio a Bíblia diariamente, eu oro, eu procuro saber o que Jesus ensinou, eu guardo as coisas que Jesus ensinou na sua palavra, eu leio a Bíblia. O discípulo, ele lê a palavra, ele estuda a palavra. Pelo fato de estudar a palavra, de ler a palavra, de saber o que está escrito na palavra, um discípulo não se deixa enganar por aquilo que ele ouve. Uma das coisas que nós sempre temos frisado no nosso ministério é: leia a Bíblia, ore, consulte as Escrituras, veja se é assim mesmo. Nós temos realmente nos pautado, como ministério na Bíblia, em ler a palavra de Deus e incentivar as pessoas: leia a palavra, leia a Bíblia. E aqui nós vemos uma mulher, ela era chamada de discípula, por quê? Porque um discípulo guarda todas as coisas que Jesus ensinou. E ela era uma mulher que conhecia a palavra, por isso que ela era chamada de discípula. E a primeira pergunta que nós devemos fazer: eu sou um discípulo? O que é ser um discípulo? Eu sou? As pessoas podem me chamar, não, aquele lá, ele é discípulo de Jesus. Ou você é discípulo de quem? Devemos ser discípulos de Jesus e estudar a palavra. Não discípulo de tantas coisas que nós vemos na TV e de tantos comportamentos mundanos. Devemos ser discípulos, se somos discípulos, devemos ser discípulos de Jesus e andar na sua palavra. Então, é a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que nós podemos aprender com essa história é que Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas. Nós lemos aqui no versículo 33, 36, aliás, bem no finzinho. Ela era notável pelas boas obras e esmola. Aonde ela era notável? Na igreja. Então nós vemos que ela era uma pessoa ativa na igreja, aonde ela congregava. Ali tinha um pequeno rebanho, ali tinha uma igreja, e era ali que essa mulher trabalhava. E ela era notável. E o que nós podemos aprender e ver no exemplo dela? Que nós devemos ser notáveis num certo sentido, ou nós devemos trabalhar na igreja aonde nós estamos inseridos. Cada pessoa tem sua igreja, tem sua denominação, e é ali que você deve trabalhar. E é ali que você deve ser notável, entre aspas, naquilo que você faz. Por exemplo, qual era a profissão dessa mulher? Essa mulher era costureira. E o que ela fazia? Ela fazia roupas. Porque nós vemos aqui, no versículo 39, no meio do versículo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Era as viúvas, mostrando como Dorcas tinha feito. Olha as roupas que Dorcas fez, olha os vestidos, tudo o que nós temos, o que nós... Foi ela que fez, ela que nos ajuda. Mas a questão é, cada um de nós é chamado na igreja não para ficar sentado, sem fazer nada. E quando nós ficamos simplesmente sentados, sem fazer nada na igreja, sem trabalhar, você sabe qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? É notar o erro dos outros.
notar o erro de quem trabalha, se quem está trabalhando não faz do jeito que tu gosta, nós vamos notar o erro do pastor, o erro dos músicos, dos obreiros, nós vamos notar todo mundo. É a primeira coisa que nós vamos fazer se nós não fazemos nada na igreja. Porque quando você fica sentado e fica olhando ao teu redor, você observa coisas. Aí você vê, e quando você participa de uma igreja, você congrega num lugar, e Deus nos chamou para congregar numa igreja, ser parte do corpo. Deus não nos chamou para ser membros avulsos. Nós devemos fazer parte de um contexto e de uma igreja. Deus te chamou para trabalhar. E às vezes nas igrejas as pessoas pensam que o único trabalho relevante que existe, digamos, é o trabalho do pastor e o trabalho dos músicos, daqueles que tocam e cantam. E as pessoas acham que esse é o trabalho mais relevante que tem. Por isso que tantas pessoas querem estar lá em cima no altar. São trabalhos onde as pessoas mais aparecem e sobem lá na frente. No entanto, quem que nós vemos aqui ser ressuscitado? Uma costureira, uma mulher que fazia, que tinha condições, que costurava, que fazia roupas, ela foi ressuscitada. O trabalho dela era relevante. Então, nós devemos entender que todo o trabalho na igreja é importante. Tudo que nós fazemos na igreja é importante e é necessário, e nós devemos fazer aquele trabalho relevante quando nós fazemos aquele trabalho com amor. Por exemplo, se você trabalha na escolinha, é um dos trabalhos que eu mais gosto na igreja e que eu prezo muito, né? Mas se você trabalha como professora na escolinha, o teu trabalho, aquilo que você faz, você deve fazer, ser importante esse trabalho. Você deve estudar, se dedicar, orar, jejuar pela tua aula, estudar a aula que você vai dar, orar pelas crianças, orar pelos pais, para que as pessoas possam dizer, ela é uma boa professora, ou ele é um bom professor de escolinha. Se você trabalha fazendo a faxina da igreja, faça o teu melhor trabalho. Faça a tua faxina com amor. Aliás, a questão de fazer a faxina na igreja, uma vez eu tive uma experiência, não me lembro se eu já contei. Quando a gente vai ministrar, às vezes a gente conta as mesmas histórias, mas me vem essa história novamente. Um dia eu estava lá na igreja e uma pessoa veio lá, falou comigo, olha, Claudete, eu quero ajudar na igreja com o meu dom, com o meu ministério, o ministério que Deus deu. Eu olhei para ela e fiquei pensando, que dom, que ministério que Deus deu para ela. E eu perguntei, qual é o teu dom? Com o que você quer trabalhar e ajudar aqui na igreja? Eu pensei que ela veio se oferecer de uma maneira muito enfática. Eu quero ajudar. Eu quero trabalhar na igreja com o meu dom. Eu perguntei, qual é o teu dom? Ela disse, eu sou faxineira. Eu sou diarista e eu quero vir ajudar na igreja com esse dom. Eu quero vir ajudar na faxina. Eu quero trabalhar. Ela diz, esse é o meu dom. Você já teve essa experiência? Alguém já veio falar contigo? Eu quero ajudar com o meu dom de faxineira. Essa mulher que veio falar comigo, ela é como Dorcas, ela amava o que ela fazia. E durante muitos anos, ela trabalhou na igreja como faxineira. E eu ficava lá junto com ela e ajudava a fazer a faxina lá junto com ela, porque eu também gosto de fazer a faxina da igreja. Eu gosto de passar pano, limpar os bancos, limpar a escolinha. Eu gosto de trabalhar lá na igreja. Eu acho isso algo, sabe, para mim é uma honra, é muito importante. E eu tive outra experiência também com relação a esse trabalho. Um dia eu estava com
a minha amiga Rose, uma outra irmã lá na igreja, que já está lá na glória com o Senhor, né? E ela certamente vai receber esse galardão. E eu e ela estávamos fazendo a faxina e limpando lá, daí eu olhei para ela e nós estávamos compartilhando das coisas de Deus e eu perguntei para ela, Rose, que galardão que recebe quem faz a faxina, passa pano na igreja igual eu e você estamos fazendo? Ela me olhou, até hoje eu lembro do olhar dela, da expressão dela, e ela me disse, o galardão de servo recebe o galardão de servo quem faz a faxina na igreja. Como aquilo mexeu no meu coração. Então, nós devemos aprender que o dom, que aquilo que você tem, que você gosta de fazer, você deve fazer aquilo relevante. Desde fazer faxina, desde tocar, desde pregar, desde receber na porta. Aqueles que são porteiros, recepcionistas, que cuidam dos carros, essa pessoa deve fazer o seu trabalho relevante e fazer com amor. Professora de escolinha, aquele que toca, aquela que canta, aquele que cuida do som, aquele que cuida do data show, do retroprojetor. Aquelas irmãs, nós temos um ministério maravilhoso na igreja, que é uma vez por semana no sábado, as irmãs, o nome do ministério é Ministérios Mãos Dadas, que elas começaram na pandemia. Elas fazem viandas, elas fazem comida e distribuem, uma palavra é dada antes e depois, elas dão para o pessoal que vem buscar, para o pessoal necessitado e para quem for lá pedir. E elas fazem com tal amor que o trabalho delas na igreja é relevante. Desde entregar folhetos, tem uma irmã que ela gosta de entregar folhetos nas paradas do ônibus, e ela conta que um dia terminou os folhetos e uma pessoa disse, eu também quero folheto. Ela disse, eu não tenho mais folheto, mas eu posso te falar e te dizer o que está escrito, tudo o que está escrito no folheto. E aí ela pregou para a pessoa. Então você pode fazer o teu trabalho ser relevante, assim como Dorcas. Todo trabalho é importante, mas quem faz o trabalho ser importante é você, se o faz com amor. Porque Deus te deu o dom e não te deu o dom para você enterrar ou esconder. Deus te deu o dom para você multiplicar, para você trabalhar com o teu dom e fazer aquilo relevante. E qual é o teu dom? Fazer faxina na igreja, distribuir folhetos, ir no hospital e orar, cuidar da porta, pregar, orar pelas pessoas, ajudar. Mas é importante que esse trabalho é para ser feito na igreja. Isso é muito importante. Por que eu estou frisando isso? Porque tem tantas pessoas avulsas que não querem mais congregar. Mas pelo que eu sei, Jesus tem uma igreja, ele tem uma noiva, ele tem um corpo, ele tem uma congregação. É difícil estar numa congregação? Claro que é. Lá está cheio de pecadores redimidos, pessoas com temperamentos diferentes que o teu, com jeitos diferentes que o teu. E como eu disse, se você é uma pessoa que congrega num lugar e está só sentado e não faz nada, a primeira coisa que você vai perceber é o erro do pastor, o erro dos outros, o erro de quem trabalha, vai perceber o erro. Olha lá o jeito que aquele irmão está orando. Então vai lá você orar. Olha só, fizeram faxina, olha, esqueceram aqui essa sujeira, isso aqui tá mal feito, mal limpo. Então vai limpar. Olha a professora da escolinha que não ensina direito, então vai ensinar.
Olha aquele músico lá. Ah, tu não sabe tocar e tá criticando músico, então vai aprender a tocar para ver a dificuldade. Eu tentei aprender a tocar, não consegui. Então, vai aprender. Ah, ok, olha o que o pastor pregou errado. Vai aprender a pregar, vai estudar então. E diz, ó, pastor, eu quero pregar. Então vai estudar, vai fazer alguma coisa na igreja, na tua igreja que você congrega. Dorcas era uma mulher que trabalhava na igreja. Que cada um de nós possa ser notável naquilo que faz. Notável em trabalhar nas coisas da igreja. Cada um de nós seja notável no teu serviço. Qualquer serviço. E eu fico impressionada que aqui em Atos é notável aquela mulher que costurava e que ofertava. Ela dava ofertas, porque a Bíblia diz que ela dava esmola. Tipo assim, eu não sei fazer nada, mas eu tenho boas condições financeiras. Vai procurar saber quem tu pode ajudar na igreja. Vai comprar cesta básica, vai lá na igreja e procura saber, seja bom em ofertar. É uma alegria, eu gosto, tem pessoas que quando nós pedimos coisas ali na igreja, tem pessoas assim que são prontos para ofertar. Tanto uma oferta que aos nossos olhos é pequena, porque para Deus não existe oferta pequena, né? Mas uma oferta de um valor financeiro pequeno como oferta grande. As pessoas, elas devem ofertar, sabe, com generosidade e não com avareza. Porque as pessoas, quando ofertam, dizem, ai, eu tô dando para a igreja. Ninguém dá para a igreja como placa. Quando você oferta, você dá para Deus. Na verdade, quando você está ofertando para qualquer coisa na igreja, você chega na presença de Deus e diz, ó Senhor, eu estou ofertando para isso. Senhor, está aqui a minha oferta com o meu coração. Deus vê a tua oferta. Deus vê tudo que você faz. Seja notável naquilo que você faz, como Dorcas era notável em dar esmolas, que é ofertar, e em trabalhos manuais, que era costurar, ela era costureira. Que possamos ser notáveis pelas obras que fazemos, por aquilo de prático que fazemos. E o terceiro aspecto que nós vemos, que nós podemos fazer aqui, ver aqui, é que há uma intervenção sobrenatural por causa daquilo que ela fazia. Porque o que nós vemos é, ó, eles mandaram chamar Pedro, o apóstolo Pedro, e no versículo 39, ó, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas, enquanto estava viva. Houve uma intervenção sobrenatural por causa daquilo que Dorcas fazia. A igreja se moveu. Aquelas mulheres, aquelas pessoas que foram beneficiadas pelo serviço de Dorcas, sabe, aquilo mexeu com elas. Elas mandaram chamar Pedro, o apóstolo, e aí nós vemos uma intervenção sobrenatural, porque nós vemos Pedro disse, ó, versículo 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ela ressuscitou. Pedro orou e a mulher ressuscitou. Mas por que aconteceu tudo isso? Por causa das coisas que ela fazia. Mas a minha pergunta para ti é, o que nós podemos ver e entender? Que por causa da ajuda dela,
houve uma intervenção sobrenatural, houve a oração e ela ressuscitou, porque ela trabalhava. Mas a minha pergunta para ti é, aquilo que você faz na igreja, aquilo que você é na igreja que você congrega, move o coração das pessoas? Quando acontece alguma coisa contigo, as pessoas oram por ti, se movem para orar por ti? Quando as pessoas oram, a igreja ora por nós, sempre é uma intervenção sobrenatural. Então, aquilo que você é, que você faz, como que você é na igreja, faz com que as pessoas se movam por tua causa? Faz com que as pessoas dobrem os joelhos e clamem pela tua vida? Faz com que as pessoas olhem para ti e digam, não, eu vou orar por ela. Eu vou orar por essa pessoa. Ou a maneira que você é, o jeito que você é na igreja, e pelo fato de você não fazer nada na igreja, as pessoas tipo assim, eu nem ligo. Ah, ele que se vire. Porque tem pessoas que nós nos movemos, mas tem pessoas na igreja que nós não nos preocupamos. Porque tem certas pessoas na igreja que só incomodam, que só criticam, que só veem os defeitos e são sabonete. Sabe o que é um sabonete? Esteja com a mão molhada e pega um sabonete. Sabonete desliza, ele foge. Tu vai apertar o sabonete quando tá molhado, tu não consegue prender o sabonete. Daí quando acontece alguma coisa com aquela pessoa, os outros nem sabem. Ah, quando volta, ué, onde é que tu tava, irmão? Não, eu fiquei doente, aconteceu isso, aquilo. Ah, tá, que bom que você tá bem agora. Tem pessoas que não movem a igreja. Mas tem pessoas que movem a igreja quando elas estão com problema, quando elas estão enfermas, ou quando acontece algum problema com algum familiar dela. Porque a igreja sente quando um dos membros que está ali, realmente ele está ali com amor, ele trabalha, ele está junto, aquilo que ele faz com amor. E como eu disse, não precisa ser um trabalho que aparece. Aliás, trabalho que aparece às vezes chama até atenção pelo contrário. Porque às vezes a gente diz, que ele só faz para se aparecer. Mas o que nós devemos entender e ver como Dorcas? Trabalhar de tal maneira por amar o Senhor. Porque Dorcas fazia aquilo com amor, porque ela amava o Senhor. Ela era chamada de discípula. Então, tudo que você faz na igreja, desde faxina, desde o trabalho mais simples, desde orar, que você seja uma pessoa que dobra os joelhos, que jejua pela igreja, que ora pelo teu pastor, pelos teus líderes, que você seja uma pessoa, as pessoas percebem quando você é uma pessoa pronta para trabalhar, pronta para ajudar, e quando você ajuda sem reclamação, sem murmurar, ajude com amor. E quando nós somos pessoas assim, na igreja, as pessoas oram por nós. As pessoas se movem por nós. As pessoas quando dizem, fulano tá doente, você se move, vou orar por ela, vou orar por ele. O fulano tá com o filho no hospital, você se preocupa e você vai lá e pergunta, eu soube que teu filho, que aconteceu tal coisa, como você está?
O que está acontecendo? Eu estou orando por ti, eu vou orar por ti. Que cada um de nós possa ser uma pessoa que trabalhe de tal maneira na igreja com amor, que as outras pessoas se movam por nós. Que as outras pessoas digam, eu vou orar por ti. É claro que ninguém vai ser unanimidade. Pelo jeito, Dorcas aqui era uma unanimidade. Todas as pessoas gostaram dela. Uma ou outra pessoa nós sempre vamos desagradar na igreja. Isso é lógico. Mas que nós possamos ver na igreja onde nós estamos pessoas que digam que bom aquilo que você faz. É importante aquilo que você faz. E que as pessoas que nos conhecem possam se mover por nós. Mas elas só vão se mover por nós. Elas realmente vão orar pela nossa vida se nós fazemos algo. E como eu disse, fazer algo é desde o que tem de mais simples até o que tem de mais complexo. Mas nós fomos chamados para trabalhar, para fazer algo. Nós somos chamados para congregar, para estar inseridos num corpo e para ser auxílio nesse corpo. Não interessa a função. Aqui é uma costureira que moveu toda a igreja. É uma mulher que fazia trabalhos manuais. Uma mulher que fez com que fossem lá chamar o apóstolo Pedro, venha ter conosco. A Bíblia diz, que as mulheres elas levaram, colocaram ela no cenáculo, lá no versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Colocaram lá o corpo dela e se moveram para chamar o apóstolo Pedro, porque era muito importante que ela fazia. E Deus fez acontecer o sobrenatural. Quando pessoas oram por nós, pela nossa vida, acontece o sobrenatural. De cura, de restauração, nós somos abençoados. Que cada um de nós, na nossa simplicidade, na nossa pequenez, no nosso nada, na nossa miséria que somos, possamos fazer algo no corpo de Cristo, onde estamos inseridos. E possamos aprender essa lição com Dorcas. Que sejamos chamados de discípulos, que sejamos notáveis naquilo que fazemos e que o sobrenatural de Deus possa acontecer por causa daquilo que fazemos, que nós possamos mover as pessoas ao nosso redor. Não porque queremos chamar a atenção, não, mas simplesmente porque queremos trabalhar e servir na igreja. Sirva na igreja. Cada um tem um dom, um ou mais. Mas trabalhe no lugar. Pare de criticar. Pare de julgar. Comece a trabalhar. Amém? Que possamos aprender, que sejamos edificados essa tarde. Agora eu gostaria de orar pelo teu pedido de oração. Você que escutou essa palavra, que Deus falou contigo. Eu queria orar pelo teu pedido, pelo clamor que está no teu coração. Que nós possamos nos mover uns pelos outros e orar e que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pela meditação da tua palavra no nosso coração. Queremos aprender, Senhor. Transforma a nossa vida e o nosso coração. Mas, Senhor Jesus, eu quero te pedir agora, por essa pessoa que está escutando, Senhor, por essa pessoa que tem um propósito no coração dela, que está orando por alguém, por um filho, por uma situação, por um emprego, Senhor,
pelo que quer que esteja acontecendo, pela saúde, Senhor. Estende a tua mão, assim como tu agiste de maneira sobrenatural e ressuscitaste Dorcas, Senhor. Age com teu poder, com teu sobrenatural na vida dessa pessoa e abençoa ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer e que você possa aprender sempre mais e mais a palavra de Deus. Então, até quinta-feira, na próxima live com o pastor Osmar, que Deus te abençoe e que nós possamos ser cheios da presença de Deus na nossa vida. Amém.